Glória a Deus. Gênesis capítulo 37 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava a seu pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que do outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho. Quando lhe contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos me disseram: então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E os odiaram ainda mais, 3 vezes ódio, por causa do sonho, do que tinha dito. Versículo 9. Depois teve um outro sonho e contou aos seus irmãos: tive um outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e a sua mãe e seus irmãos viremos a se curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Deixa a sua Bíblia aberta e pode se sentar. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Tem algumas coisas que o Senhor me revelou dentro dessa palavra da história de José. Eu gosto muito da história de José, porque para mim, eu não tenho problema em contar sonhos. De verdade. Não tenho problema em contar os meus sonhos. Todo mundo às vezes prega essa palavra, a grande maioria prega a palavra dizendo que a gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta os nossos sonhos. E eu vou dizer para você, independente para quem você contar, se tiver inveja ou não, se quiser atrapalhar ou não, Deus vai cumprir. Ah, pastor, mas o trajeto vai ser difícil, mas Deus vai cumprir. O que é determinado pelos céus é determinado pelos céus. José era muito novo, ele era um jovem de 17 anos. E a Bíblia vai declarar que quando ele teve o seu primeiro sonho, e eu gosto dos detalhes da palavra, porque diz assim: certa vez, então José não estava buscando algo, Deus deu para ele. O que eu quero que você entenda é que tem coisas que você busca de Deus, e tem coisa que Deus dá para você. E é diferente, porque quando fala certa vez, quer dizer, ele dormiu numa amadora ou alguma coisa no mochilo, e Deus deu para ele aonde o Senhor colocaria ele. E quando ele contou aos seus irmãos, e a Bíblia na leitura você tem que prestar atenção, por 2 vezes a Bíblia vai dizer questão de ódio, porque os irmãos dele odiaram uma vez, e aí contou de novo, odiaram 2 vezes, e na terceira vez teve ciúmes. E a Bíblia diz que nós todos sabemos que a obra da carne, ele fala, né, em Gálatas 5, em Efésios 6, também fala que o ódio não é de Deus. Que se um irmão contar para você alguma coisa, porque hoje eu quero estar do lado dos irmãos de José, e eu quero dizer, e se alguém te falasse alguma coisa? Porque nós
para dizer para você que o Senhor falou: olha, diga a eles para não duvidar. Não seja uma pessoa incrédula. Porque quando Deus falar com uma pessoa, irmãos, e às vezes você chega e Deus fala assim: olha, Deus me disse que vai fazer isso comigo. Só que nós sempre estamos na posição de José. E aí, irmãos, eu quero tirar o seu vítima da posição de vítima e te colocar na posição do personagem. Você talvez era da equipe dos irmãos de José, que se alguém contar alguma coisa para você, você vai ter ódio, porque não é você. E na segunda vez você vai ter ódio de novo. E na terceira vez você vai ficar com ciúmes, porque o sonho é tão extraordinário que até quem é muito crente duvida. E eu vou dizer para você, Deus que está na Bíblia, Ele vai mover os céus e a terra para realizar qualquer sonho. Qualquer sonho. A Bíblia diz que se precisar mover, irmão, se imagina Deus mover os céus, Deus está dizendo assim: sai nuvem, sai estrela, sai lua, sai sol, que eu vou mover os sonhos da equipe coqueiros. Não haverá impedimentos. Não haverá impedimento. Fala com o seu irmão: irmão, não seja pedra de tropeço na minha vida. Não me impeça de sonhar. Porque eu fui, irmãos. Quando o pastor me contou o sonho dele, eu estava nessa posição dos irmãos. Eu falei: não é possível. No primeiro dia, né, amor, que nós nos encontramos, primeiro dia que ele me viu, me apaixonou. Essa risadinha não foi convincente. Mas eu vou, depois a gente resolve lá em casa. No primeiro encontro, irmãos, no primeiro encontro, algumas coisas me marcaram muito que ele falou. Uma que ele me contou a sua história, toda a sua trajetória da sua juventude, do seu filho, foi muito verdadeiro comigo. A segunda que ele me orientou, que no dia que eu falasse, né, que ele falasse: fica no carro, o dia que eu tinha que sair correndo, que era perigoso. E a terceira coisa, ele me contou os sonhos. Me contou e na semana seguinte me levou onde eram os sonhos. Eu olhei o tamanho dos sonhos, porque eu estava na posição. Falei: mas não é possível. Não acredito. É isso tudo mesmo? Mas ele contou. E hoje eu estou pisando no sonho dele. Porque é isso que Deus fez com os irmãos de José. Fizeram ele pisar onde ele estava governando, para ele entender o propósito de Deus. Mas o que chama a atenção na palavra do Senhor, irmãos, além da sua posição, que a gente sempre vai falar que a gente é José, e na verdade, em alguns momentos você dá uma escorregada e você vira ou os pais ou os irmãos de José. E aí ele começa a descrever os sonhos. Por quê? Que eu vou ensinar isso para você. Quando Deus dá um sonho, Ele dá no risco do detalhe, igual um desenho. Deus é desenhista, igual você, Senhor. Ele vai no risco do detalhe. No risco assim, Ele fala: ó, eu vou te dar isso dessa forma, nessa forma, nessa forma, nessa forma. Aí você pensa assim: Senhor, é mesmo? Porque em nenhum momento José duvidou. Em nenhum momento ele olhou as condições aonde Deus iria colocar. E a Bíblia diz assim: ouçam o sonho que tive. Diz: estavam amarrados os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou, ele ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor e se curvaram diante dele. Os seus irmãos disseram: então, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Irmãos, e eu vou dizer hoje na posição dos irmãos: alguém aqui vai mandar muito nessa manhã. Você acha que eles entenderam, amor? Alguém vai mandar muito aqui. Alguém vai chegar na posição de liderança que vai mandar na gente aqui. E não tem problema, irmão. Sempre vai ter alguém maior. Sabe o que José estava querendo dizer? Como vocês vão lidar com o meu sucesso? Como que vocês vão lidar com a minha cura? Como que vocês vão lidar com a libertação que eu darei a vocês? Como que vocês vão lidar com o sucesso do irmão que está
nós tenhamos, vou falar aqui, um deputado na nossa igreja, nós temos o maior empresário de Minas Gerais na nossa igreja. Ó, deputado, você não quer, não? Ninguém quer, né? Mas é um lugar que você gostaria de estar. Às vezes o Pedro vai ter a maior oficina daqui de Minas Gerais. Vai ser o empresário mais bem sucedido, né? Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada. José está mentindo, não, irmãos. José só tinha 17 anos quando o Senhor falou com ele. 17 anos. 17 anos. Às vezes o que Deus fala com você na juventude, você fala assim, Senhor, os meus cabelos. Ou alguém já perdeu os cabelos, né? Mas já estão ficando brancos, como a neve. Mas, Senhor, está chegando, cadê? Está chegando. E a Bíblia vai dizer assim, depois teve um sonho e contou aos seus irmãos, tive um outro sonho. Porque quem sonha, sonha, irmãos. Eu vou profetizar sobre esta igreja como autoridade. Vocês vão começar a sonhar. Com coisas grandes. Com coisas extraordinárias. Pode contar os seus sonhos para mim, pode contar. Pode contar os seus sonhos. E a Bíblia vai dizer que quando contou, porque primeiro José contou só aos seus irmãos, o primeiro sonho. Porque o Senhor estava testando, forjando o caráter dos irmãos, e não de José. José era uma pessoa como você, simples às vezes, né? Que chegou e contou um sonho absurdo. Absurdo quando ele contou. E aí, não satisfeito, o Senhor falou, José, eu vou te dar um novo sonho. E deu para ele um novo sonho. Aí ele reuniu os irmãos e os pais. E a Bíblia vai dizer assim, que o sonho, que o pai dele falou, que sonho foi esse? Impressionado, que sonho foi esse? Será que eu e a tua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes, mas o pai de José refletiu. Alguém na sua casa vai refletir sobre o seu sonho. Porque a Bíblia está dizendo assim que nem todos da nossa casa vão entender os nossos sonhos. E está tudo bem, irmãos. Está tudo bem. Nem todo mundo vai entender a grandeza dos sonhos que Deus vai colocar dentro de você para gerar. Mas alguém vai financiar o seu sonho. Alguém vai financiar o seu sonho. Irmãos, e quando a gente começa a discorrer a história de José, ele começa a viver o pior trajeto de vida dele, passando por todas as provações que nós conhecemos. Primeiro ele é vendido, depois lançado no poço, depois ele vai para Faraó, vai preso por causa da mulher, e todo aquele levante. E aí todo o discorrer da história você já conhece, mas esse não é o maior problema de José. O problema é que José, ele carregou com ele uma situação e realizando sonhos. Pastora, por que você não está falando de sonhos e ao mesmo tempo de cura? Eu estou dizendo que Deus vai realizar os seus sonhos, amém? E nessa trajetória você pode carregar alguma coisa dentro de você, falando, eu estou vivendo esse trajeto que está muito difícil, que eu sei que está difícil que eu estou vivendo. E José teve que fazer um acerto, porque o sonho não é pela metade. Não vai acontecer só numa parte da sua vida. O Senhor está dizendo assim, José, os seus irmãos vão chegar diante de você. E eu estou dizendo a revelação, não vai ser só para você, vai ser para toda a sua família. O que você está querendo dizer? José andou todo esse trajeto, carregando dentro dele uma amargurazinha no seu coração. Porque, irmãos, é difícil andar com quem pisa no seu carro, não é? Deixa eu pisar aí no seu... Hoje eu estou com um salto mais grossinho, mas se eu tivesse aquele fininho, deixa eu dar uma pisadinha no cantinho do seu dedinho do canto. Você vê como é que dói? Dói demais. É difícil. A Bíblia não descreve, mas José carrega. Por quê? A Bíblia vai descrever que quando eles chegam para pedir alguma coisa, porque havia fome, José os reconhece, mas ele
E a Bíblia vai descrever que quando José coloca eles diante dele e fala: eu sou José. José fala assim: sai todo mundo que é de fora, fica só a minha família, porque agora nós vamos acertar as contas. É a linguagem da pastora Joyce, né? Nós vamos acertar todos os erros que nós temos aqui. Não é assim que a gente faz? Senta aqui, Gabriel, senta aqui, senta nós três. Vamos resolver aqui a nossa situação. Vocês duvidaram do meu sonho, e eu passei por muita luta, mas eu estou aqui, eu venci. E realmente o meu fecho está diante de vocês muito maior. E a Bíblia vai descrever que José manda sair todo mundo. Fala: sai todo mundo que não é da família. Dá licença. E está escrito que os gritos de José alcançaram toda a redondeza. Irmãos, é como se os gritos de libertação, o choro da saudade da família. Por isso que eu digo que não tem problema contar sonho. Você pode contar, irmãos. Pode contar. O Senhor é contigo no trajeto de quem conta que é difícil e no trajeto que é mais fácil. O Senhor está lá conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu gosto muito de escutar sonhos. Eu aprendi isso, né? Nesses meus 16 anos. Porque quando o pastor contou os sonhos, olha, um dia nós vamos ser pastores de uma igreja. Eu ri. Falei: você está brincando? E olha onde nós estamos. Um dia nós seremos pastores de igreja. Deus realiza sonhos. E quantas pessoas, quanto nós demoramos, e quantas pedras nós não quebramos, quantos poços nós não fomos lançados, quantos levantes nós não tivemos. Até hoje eu recebo gente falando: não, pastora, que bênção, eu estou vendo a igreja de vocês, a igreja de vocês está bênção, que maravilha. Eu quero até te pedir perdão, porque um dia eu duvidei que você ia ser pastora, mas o pastor Wilson. É mesmo? Verdade, me perdoa. Eu falo: está perdoado, 70 vezes 7 é um cocão. Seu tom, né? Mas eu passei por esse trajeto também. Porque, irmãos, de verdade, aonde você vai chegar, só Jesus sabe você. Eu sei aonde eu vou chegar. De verdade, eu sei aonde eu vou chegar. Hoje eu sei. E é importante que você saiba. E é importante que você sonhe. E muitas coisas que a gente olha para a história de José, a gente tira como lição. Eu gosto muito da história de José. Porque eu sei aonde Deus, de onde Ele nos tirou e aonde Ele vai nos colocar. Às vezes você vai ser os irmãos de José. E às vezes você vai ser José. Mas eu digo a você: não pare de sonhar. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo está me dizendo aqui agora? Até os irmãos de José sonharam. Sabia? Ficou com tanta fome que sonhou com comida. E aí teve que sonhar e ir atrás de uma necessidade. Eles tiveram uma expectativa, uma esperança. A gente precisa ir atrás. E quando eles se depararam com aquele sonho verdadeiro, irmãos, o encontro foi o maior encontro e o melhor encontro. E eu digo a você: a sua família, ela vai viver os seus sonhos. Os seus sonhos. Eu gosto muito de contar o testemunho do Rogério e da Rosivânia, que passaram uma peleja para estar na casa deles, onde eles moram hoje, lá no Terra do Luca. Lá em Betim. Lá em Betim. Aonde lá, né? Falando, né? Mas foi um período, irmãos, que muita gente duvidou. Não duvidou? Muita gente duvidou. Não vai dar certo, não. Não, vocês não vão conseguir. Não, ele levou o dinheiro embora. Irmãos, fizeram tanta coisa, falaram tanta coisa. Eles tiveram uma expectativa em outra casa, foram para uma outra casa, e começaram a reformar outra casa. E aí não deu certo a venda da outra casa. Aí nós começamos em outra casa. Irmãos, foi muito trajeto de
eu perdi dinheiro, eu não tenho nada. Eu falei, não, que isso? Aí o Wilson falou assim, você tem o mais importante, Jesus e a sua família. E é eles que vão te garantir a celebração da vitória. Eu nunca vou me esquecer de uma oração que nós fizemos na igreja. Naquela oração, eu achei muito extraordinária a experiência que ela teve de visão. Porque o Senhor dá visão. Tem lugares que eu piso, tem coisas que eu vejo, que são de visões que o Senhor me deu. E naquele dia, o Senhor fez com ela varrendo, como se estivesse lavando, intercedendo. Nós estávamos orando. E ela viu o chão da casa que ela pisou, mas ela não tinha pisado. Não tinha nem entrado na casa. E no dia que o Rogério e o pastor foram visitar essa casa, porque era a última chance, que a gente até ameaçou, falou, oh, meu filho, agora você vai ter que resolver a nossa vida. Uma autoridade que nós temos diante do Senhor. Ou agora você arruma a casa, nós vamos dar um jeito, porque precisa resolver. E na semana seguinte, ele falou, apareceu uma casa aqui. E aí a Rosivânia falou assim, eu nem vou lá para ver. Ah, Rosivânia, você estava igual os irmãos de José. Agora irmão José, ó. Eu não vou lá para ver. Pode ir, Rogério, sem o Pedro. E lá vai os dois amigos juntos, o amigo do Pedro e o amigo, né? Lá vai junto. Chega lá, o Pedro faz aquela filmagem horrorosa. Nossa! Porque a gente não sabia o que era pedra, o que era água, o que era mato. A gente tentava ver, e aí depois, preparando essa mensagem, coloquei um testemunho, o Senhor falou assim, sabe por que eu não deixei vocês ver? Que vocês duvidaram. Nós nos duvidamos. Por isso que eu não deixei vocês verem. Foi lá, né? O José, tudo foi na frente, os irmãos, tudo ficou. Aí no dia da faxina, que nós somos da família, nós somos. O dia da faxina foi o primeiro dia que ela pisou na casa. Na hora que ela pisou na cerâmica, ela falou, mentira. Mentira! É a cerâmica que eu orei, que eu estou pisando, que eu sonhei. É minha casa, Senhor. Irmãos, se você imaginar que o trajeto ele vai ser difícil, porque a porta não passou por reforma, ela continua estreita, difícil. E lá eles entraram na casa, estão na casa. Hoje eu fico vendo ela postando, né? O pomar, com a acerola, com as coisas, né? E eles desfrutando do melhor de Deus. Do melhor de Deus. Para a casa deles. Ó, já me deram um sinal. Hoje eu que estou recebendo o sinal do tempo. Obrigada, filha. Deus realiza sonhos. Põe a mão no seu coração. E eu quero que você pense num sonho. Um sonho. Senhor, eu peço-te que realiza esses sonhos. Tem sonhos aqui que vão mudar a vida dessa pessoa. Tem sonhos, Senhor, que vão mudar a história dessa família. Tem sonhos que precisam de dinheiro. Tem sonhos que precisam do impossível. Tem sonhos aqui. Tem gente que não tem nem coragem de falar, porque é muito grande e extraordinário. Tem gente que tem sonhos muito grandes. Muito grandes. Sonhamos. Enquanto nós sonhamos, nós estamos vivos. E nós nos manteremos vivos, porque o Senhor é Deus que revela sonhos. Por isso eu te peço, Senhor, coloca pessoas para investir nos nossos sonhos. Coloca, Senhor, pessoas fundamentais como Faraó, porque o Senhor pode levantar até o ímpio para cuidar dos seus sonhos. O Senhor pode colocar um investimento do ímpio para abençoar os seus sonhos. Porque Deus realiza sonhos. Pronto, pode acordar. Pronto? Eu não adoro. Até dá uma dormida, né? Ó, põe a mão na sua cabeça.
Eu ministro um sono do justo sobre a sua vida. Você terá noites de sono tranquilas e profundas. Mas o Senhor vai levantar você pelas madrugadas para dizer: certa vez o irmão sonhou. Certo dia o irmão sonhou. E o Senhor dará a você sonhos, sonhos e visões. Sonhos e visões. Sonhos e visões. Amém? Você pode dizer comigo: Deus realiza sonhos. Fala com o seu irmão. Pode esperar. Só espera. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero consagrar